Pessoal, a esquerda desmorona e Lula se desespera. A verdade está vindo à tona e agora já sabemos. Acabou de explodir uma fraude eleitoral das eleições de 2022 que está sendo inclusive investigada e novas evidências não param de aparecer. Gente, a queda iminente aí de um regime que se baseou na enganação e na manipulação está sendo exposta. O presidente Lula agora em pânico, até se pronunciou a respeito do assunto, mas parece que é tarde demais. Os seus aliados já sentem aí o peso da derrota se aproximando e a confiança que antes tinham, gente, se desfaz a cada nova revelação da esquerda. O cenário é alarmante, a esquerda está prestes a desmoronar, não apenas no Brasil, estamos falando em geral, em toda a América Latina, e eu vou trazer para vocês. Nesse vídeo aqui, vamos mostrar por A mais B por que a esquerda está em colapso. O sistema judiciário que foi concebido aí como invulnerável está sendo desmascarado cada vez mais e as ações anti-STF, que antes eram vistas como loucuras, agora se mostram como atos de resistência de um povo que não aceita mais ser manipulado. O STF também está em chamas e eu vou mostrar aqui para vocês mais uma polêmica após aquela aprovação que teve ontem, essa semana, né, na CCJ, sobre o impeachment de Moraes, tá? E não podemos esquecer o que acontece na Venezuela, gente. Maduro está prendendo crianças em sua tirania. É um sinal claro de que a esquerda não tem mais espaço para suas práticas autoritárias. Eu vou mostrar toda essa cobertura dessas matérias aqui agora nesse vídeo para vocês verem que a queda da esquerda é inevitável. E estamos aqui para garantir que você esteja por dentro de tudo. Então prepare-se, porque a verdade está sendo revelada e o povo está se levantando contra a opressão. E o futuro do Brasil e da América Latina depende da nossa luta pela transparência e pela justiça, né? Então a era da mentira finalmente está chegando ao fim e a vitória da verdade é iminente, gente. Então bem-vindos, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Lembrando que o nosso canal é um canal aqui independente. Você não é manipulado aqui pela mídia, porque eu mostro toda a verdade e faço a minha análise crítica sobre o que está acontecendo. Então se inscreve, deixa like, compartilha e bora lá já começar aqui com a primeira notícia, com a primeira bomba que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, do governo Lula. Que olha só, né? Saiu uma matéria aqui no Infomoney mostrando que o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acaba de pedir o impeachment de Moraes, ou seja, mais um senador ajudando a pressionar o Rodrigo Pacheco para que o impeachment de Moraes realmente seja pautado. Ele disse mais, ou o Senado se levanta ou não tem razão de ser. Então o Eduardo Girão do Novo, ele acusou, segundo a matéria, o ministro do STF de cometer abusos e especialmente no inquérito das fake news, tá? E nas decisões sobre os presos acusados de participação na invasão aí da sede dos três poderes. Então saiu aqui que ao discursar no plenário do Senado, o senador Eduardo Girão voltou a defender o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, gente. E o parlamentar afirmou que ou o Senado se levanta ou não tem razão de ser. O Girão acusou o ministro de abusos, né? E o senador exibiu um áudio de uma menina que, segundo ele, é filha de um dos presos. Na gravação, a criança pede a Alexandre de Moraes a libertação de seu pai. Abre aspas, a crueldade, a injustiça, o desrespeito à nossa carta magna chegará ao fundo do poço, fecha aspas, disse Girão. Abre aspas novamente. Ou o Senado se levanta ou não tem razão de ser de nenhum de nós estarmos aqui. Se o Senado não cumprir o seu papel de defender a Constituição e o único dos poderes que pode fazer alguma coisa agora é o Senado Federal, que tem a prerrogativa de investigar, de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Então aqui, gente, né, em seu discurso, Girão disse ainda que o Brasil saiu renovado das urnas com um sólido crescimento das forças conservadoras e também de direita, e o senador também fez um balanço da sua campanha a prefeito de Fortaleza. Ele terminou em 5º lugar com mais de 14 mil votos. Então, segundo Girão, sua campanha foi franciscana e ele foi vítima de uma perseguição política promovida pelo PT e por seus satélites na justiça, que, segundo o parlamentar, tentaram impedi-lo de participar dos debates entre outros candidatos. Para mostrar que essa pressão a favor, né, do impeachment do Moraes vem crescendo, a Damares protocolou mais uma PEC, gente, mirando o ministro do STF. Saiu aqui no jornal Metrópolis pelo colunista Igor Gadelha. Ele trouxe que a senadora Damares aproveitou a onda anti-STF no Congresso e protocolou essa PEC
para ajudar a tratar de reclamações contra ministros da corte. Gente, a polêmica assim tá pegando fogo o Congresso, viu? A senadora Damares então aproveitou e protocolou no Congresso mais uma PEC que tem os ministros da corte como alvo, tá? E essa PEC é para criar regras sobre reclamações disciplinares contra ministros do Supremo que hoje não se enquadram nos crimes de responsabilidade julgados pelo Senado. E na proposta, Damares diz que os ministros do STF eles estariam imunes a qualquer tipo de controle e propõe que a própria corte receba as reclamações que teriam que ser julgadas pela maioria absoluta do plenário do Supremo. Então, no Estado Democrático de Direito, não há e nem pode haver poderes absolutos ou imunes ao controle, especificamente no caso brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, que é o STF, seus ministros, não obstante a honradez do cargo e o respeito que obviamente merecem, restam na prática imunes a qualquer tipo de controle, justificou a senadora na PEC. Então a gente vai acompanhar aí e é importante a gente ver que o governo Lula e o STF eles estão em uma dança perigosa que ameaça a integridade da democracia brasileira. O que estamos testemunhando, gente, na minha opinião, aqui é um verdadeiro espetáculo de desmoronamento com a queda iminente de Lula e seus aliados no horizonte. Os últimos acontecimentos demonstram que as peças do jogo político estão sim se movimentando rapidamente, e o Senado se vê cada vez mais acuado diante da pressão popular, né? O Eduardo Girão, por exemplo, como eu trouxe aqui na matéria, tem aí pressionado bastante o Senado, solicitando o impeachment de Moraes. Agora Damares protocolou mais uma PEC mirando os ministros do STF. Daqui a pouco, os únicos projetos e PECs que serão votados serão relacionados ao impeachment de Moraes. Seria até cômico se não fosse trágico, né? Um protesto inteligente seria que todos os dias cada deputado e senador apresentasse sim uma PEC, sobrecarregando aí principalmente o Senado. Assim, quem sabe, né? Eles colocariam logo essa votação, não é mesmo? Eles estariam realmente lascados, na minha opinião, se isso acontecesse. Essa obstrução também de pautas força a Pacheco a se movimentar, mas a questão que não quer calar é: por que não podemos investigar um ministro do STF? A verdade é que estamos diante de um braço de força do governo que teme perder o controle, e isso levanta uma pergunta intrigante: quantos milhões estão sendo investidos, será, para impedir esse impeachment, hein? As notícias recentes mostram que os deputados estão aí inconformados, né, e estão agindo. Não é à toa que, segundo a Folha de São Paulo publicou, que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a última comissão da Câmara, aprovou em caráter de urgência essa semana um pacote que limita o poder dos ministros do STF e também permite impeachment de ministro, avançando aí após uma intervenção, inclusive, de candidatos de direita e do Centrão. Então o Centrão e a direita se uniram para pressionar essa aprovação que restringe decisões monocráticas e permite o Congresso derrubar determinações do Supremo, inclusive aplicar impeachment nos ministros, está incomodando os ministros, né, por trás dos bastidores, porque eles sabem que a situação é insustentável. O STF, que se tornou um braço político do governo atual, está desmoronando sob o peso de suas próprias decisões. E não é apenas o STF que está em colapso, a esquerda como um todo está enfrentando uma crise sem precedentes, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Mas só para a gente terminar aqui essa matéria da Folha de São Paulo, o pacote que limita o poder do ministro do STF que avançou, né, foi após ofensiva de direita e centrão, tá? A comissão aprovou a PEC que vai restringir e os ministros criticaram nos bastidores, segundo a Folha de São Paulo, tá, gente? Vou até trazer aqui para vocês, olha só. Sabe o que é melhor dentro dessa PEC? Essa PEC, ela veio oriunda do Senado. Então ela veio do Senado e agora ela está aí na Câmara dos Deputados. Agora ela precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Então é algo que muita gente não entendeu, mas veio do Senado. Então ela já estava em andamento e a Câmara teve essa ideia, né, de pegar essa PEC, já que o Senado está aí enrolado para poder pautar o impeachment. Essa PEC tem pontos que permite o impeachment. E o STF viu tudo desmoronando, gente, que o Barroso, Luiz Roberto Barroso, até se posicionou ao ver a aprovação. Ele disse o seguinte:
Me parece relativamente impensável um modelo democrático em que o Congresso possa suspender decisão do Supremo. Sentiu aí, né, STF? Então ele disse em uma entrevista à Folha de São Paulo, tá? Então isso incomodou bastante os ministros do STF, eles estão sentindo a pressão. E pra gente ver a queda aí da esquerda, como eu disse pra vocês, gente, olha só o que saiu na Veja, né? A bomba para Lula e a esquerda em 2 novas pesquisas, é isso mesmo. As 2 primeiras pesquisas sobre as eleições municipais mostram que, se o Brasil dobrou a direita com Jair Bolsonaro em 2018, São Paulo já fez isso há muito tempo. Desde 2012, quando Fernando Haddad venceu a disputa para a prefeitura, nenhum candidato de esquerda consegue esse feito político. Enquanto o PT, que teve participações pífias nas últimas eleições, incluindo a derrota no primeiro turno do próprio Haddad para o João Dória em 2016, Guilherme Boulos parece ter um teto intransponível. A nova rodada do Paraná Pesquisas mostrou uma diferença de 13,8 pontos percentuais entre Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, apoiado pelo PT e por Lula. O atual prefeito lidera a disputa com 52,8% das intenções de voto sobre o deputado federal, que tem apenas 39%, segundo o levantamento. E o Datafolha mostrou um cenário ainda pior e mais desafiador, com 22 pontos percentuais de diferença. Segundo o Datafolha, Nunes tem 55% das intenções de voto contra 33% de Boulos. Aliás, a rejeição do deputado federal é 58%. Então isso mostra que eleitores de Marçal migraram para Nunes e da Tabata também. Alguns até dizem que se o Lula tivesse apoiado a Tabata ao invés do Boulos, talvez a chance dele teria sido maior. O que vocês acham? Parece que Boulos não leva essa não, gente. Então a pesquisa vem aí mostrando que a esquerda vem sendo rejeitada. E isso não é só no Brasil. Ainda tem essa bomba aí das eleições de 2022 que eu já vou trazer. Mas antes, olha só o que está acontecendo no mundo, tá? Secretaria-Geral denuncia humilhações e torturas inimagináveis contra crianças na Venezuela. Gente, olha o absurdo. Saiu aqui no jornal que a Secretaria-Geral, a libertação imediata dos menores sequestrados pelo regime venezuelano. Dezenas de crianças e adolescentes detidos ilegalmente e sequestrados pelo regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro foram submetidos a humilhações e torturas inimagináveis, denunciou a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. O gabinete de Luiz Almagro denuncia as atrocidades cometidas pelo regime da Venezuela, que acusa de ter rebaixado seus limites da humanidade e decência aos piores níveis de barbárie. E os áudios e relatos dos centros de tortura na Venezuela são assustadores. Menores de idade estão sendo torturados com choques elétricos, espancamentos, falta de alimentação e até abusos sexuais, gente. Isso está detalhando no comunicado, embrulha o nosso estômago. Abre aspas, sua dor e seus gritos são uma nova razão inevitável para que todos os democratas exijam inequivocadamente o fim da barbárie na Venezuela. Mais de 2.400 pessoas foram presas no contexto das manifestações contra a reeleição de Maduro em 28 de julho e meia suspeitas de fraude. Entre elas, 164 adolescentes, 67 dos quais permanecem detidos e acusados de terrorismo. O protesto também deixou 27 mortos, 2 deles militares e 192 feridos. E a secretaria exigiu a libertação imediata dos menores sequestrados pelo regime venezuelano, que se coloque fim a todos os tipos de tortura e que os responsáveis materiais e intelectuais por esses crimes infames sejam levados à justiça. O Poder Judiciário é um instrumento de repressão, condena, sustentando que a comunidade internacional deve garantir que as violações sistemáticas dos direitos humanos contra os adolescentes não fiquem impunes. O governo venezuelano ignora sistematicamente as recomendações da organização, a qual solicitou formalmente a sua saída em 2017. Então, olha que absurdo. E aí tem mais. Agora uma bomba explodiu, gente. O Lula tentou se posicionar e foi pior ainda, que foi em questão as eleições 2022. Isso daí aconteceu na Colômbia. Eu vou mostrar que é esquerdista e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que aconteceu, é de chocar o mundo. Fraude nas eleições 2022 na Colômbia foram reveladas, novas evidências surgiram. E sabe por que isso impacta aí a esquerda totalmente? A investigação ela é aberta, gente. Gustavo Petro, líder mais esquerdista da América do Sul,
junto aí com Maduro e Lula, né? Vou mostrar para vocês aqui o que saiu no jornal e o posicionamento do Lula em relação a essa fraude que só piorou a situação dele. Saiu no CNN Brasil, olha o título da matéria: Lula presta solidariedade ao presidente da Colômbia e lembra o impeachment de Dilma. Então, Petro é alvo de uma investigação relacionada à campanha eleitoral de 2022, novas evidências foram divulgadas e aqui mostra que, em meio à abertura de uma investigação contra o presidente da Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para prestar solidariedade ao seu colega. Segundo Lula, seu ato vem como alguém que já foi vítima de todo tipo de perseguição política. Não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas, escreveu Lula. E a acusação contra Petro, né? Na terça-feira, o órgão eleitoral da Colômbia decidiu, gente, abrir uma investigação contra Petro e sua equipe por supostas irregularidades no financiamento da campanha presidencial 2022. A acusação é de que a campanha teria ultrapassado o limite de gastos eleitorais permitidos e omitido prestações de contas cruciais, incluindo pagamentos e testemunhas eleitorais. Na Colômbia, a entidade responsável por investigar o presidente da República é a Comissão de Acusações da Câmara de Representantes, que deverá avaliar se existem ou não motivos para iniciar um processo formal de acordo com a decisão do CNE. Em resposta à decisão, Petro disse que havia começado um golpe de Estado e comparação com Dilma. Em sua mensagem a Petro, o Lula também lembrou o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, no qual, em sua opinião, foi sem fundamento legal. Na sequência, para Lula, começou um período de instabilidade no Brasil. Lembro que em 2016, a presidenta Dilma foi vítima de um processo de impeachment sem fundamentação legal e esse foi o início de um período turbulento e traumático na história do Brasil, escreveu Lula. E o Lula e Petro têm ficado mais próximos nos últimos meses. Ambos, por exemplo, têm articulado encontros para tratar sobre a situação política na Venezuela. Gente, então vamos lá, né? Vamos trazer aí a situação política no Brasil com o Lula à frente. Torna-se cada vez mais alarmante a recente solidariedade que ele prestou ao presidente da Colômbia depois de novas investigações aí que abriram essa semana, com novas evidências de fraude que está sendo investigado. É simplesmente inaceitável. Revela o verdadeiro caráter da liderança do Lula. Enquanto Lula apoia regimes questionáveis e se alinha com governos ditatoriais, ignora as lições do passado, como o impeachment da própria Dilma, né, que foi uma resposta legítima às falhas do seu próprio partido. Então essa postura de Lula, gente, que se solidariza com líderes que têm suas próprias credenciais aí manchadas, demonstra uma ideologia claramente distinta para a defesa de regimes que não respeitam a democracia. É uma estratégia responsável que coloca o Brasil em risco, desrespeita a vontade do povo, e o que queremos para o nosso país é um governo que defenda a liberdade e a justiça, não um que envolva a corrupção e a manipulação. A razão pela qual o Lula e sua ala estão tão preocupados com o código-fonte das urnas parece agora um pouco mais claro, né? Será que eles temem que a verdade venha à tona? Você está aí desesperado para manter o controle sobre uma narrativa e evitar que suas práticas questionáveis sejam expostas? O apoio de Lula a líderes que não têm respeito pela democracia, para mim, é um sinal de que ele não tem um compromisso genuíno com os valores que defendemos. O Brasil não pode permitir ser arrastado para o mesmo caminho sombrio que esses países ditatoriais fazem. É hora de exigir responsabilidade, integridade de nossos líderes e não podemos aceitar que um governo, também conhecido como regimes autoritários e fraudadores, permaneçam no poder. Chega de manipulação e engano, o povo brasileiro merece mais do que isso. Vocês concordam? Comenta aí sua opinião, esse foi o boletim de hoje. Um beijo. Tá estourando, muita coisa vai estourar ainda. STF, Lula, esquerda, só queda abaixo, gente. Então a gente vai acompanhando tudo, em breve eu volto com mais informação.